parece que o Senhor está nos ensinando, nos mostrando, nos instruindo a respeito do fechamento de um ciclo. A irmã Helena sempre pede para a minha irmã, ele fala alguma coisa com os irmãos, conversa alguma coisa com a igreja, com a irmandade, né? Glória a É, Deus. possa, diga alguma coisa. E hoje o Senhor me inspirou de trazer isso para os irmãos, porque desde tarde o assunto recorrente é esse. Então, os irmãos não se escandalizem, porque aí a gente vai encontrar nas Escrituras as passagens que falam para a gente que isso aconteceria. O tempo da apostasia é a total frieza, é a total, é o ignorar as coisas que já foram importantes para todos nós. As gerações que vieram dos anos 70, 80, 90, que hoje têm filhos casados, né? Filhos jovens, já vieram das drogas, já vieram da bebidaiada, já vieram das boates, das baladas, das coisas do mundo, já vieram com frieza, a sociedade, estou falando, né? E já vieram já frios, descrentes. Deus fez muitas obras com essa geração dos anos 70, 80, 90. Mas assim, foi com a minoria, não foi com a maioria. Então, hoje, nós encontramos, por exemplo, continentes enormes. A Europa, por exemplo, se você ficar com uma câmera, assim, um microfone, tentando entrevistar pessoas na rua, em Portugal, por exemplo, eu tenho uma filha que morou lá há alguns anos, agora está morando na Itália. Se você entrevistar um italiano, um português, um francês, um espanhol na rua, se ele crê em Jesus, só isso, faça só essa pergunta. Você crê no Senhor Jesus? Ele vai bater a mão assim, quero conversa, não creio, não acredito, não. Existem vídeos rolando por aí que a gente percebe que pessoas fazem isso e eles não creem, né? Para começar, em Israel, por exemplo, que nunca acreditou que o Senhor Jesus é o Messias. Para eles ainda nem veio. Então, o tempo da apostasia vai afetar, vai adoecer as entidades religiosas que contêm dentro dela a igreja. É nesse ponto frágil que Deus está dando a graça de chegarmos agora, para dizer isso para os irmãos. Dentro das Muito bem. organizações religiosas, do sistema religioso, a igreja está lá dentro, sabe? Eu conheço grupos que não estão nem mais dentro de nenhuma entidade religiosa, eles estão se reunindo nas casas, de casa em casa, orando, cantando. Existem milhares de canções cristãs, né, que eles conhecem, os hinários tradicionais, antigos, como nós vamos cantar agora aqui, esse hinário 4 aqui é um hinário que ele tem domínio, direitos autorais liberados, a gente pode cantar ele à vontade. Isso, a irmã Helena está falando aqui. Estamos voltando para a igreja primitiva. Estamos voltando a ser igreja primitiva. É, vamos dizer assim, estamos voltando sem nós nunca termos sido, né? Nós não fomos da igreja primitiva, nós somos dessa igreja contemporânea, dessa igreja atual, mas que nós começamos a nos identificar dentro das nossas comunidades com pessoas que rapidinho você encontra, por exemplo, vamos supor assim, nessa conversa que estamos tendo agora, você vai entender agora uma analogia. Você está num lugar, num trabalho, na feira, no mercado, sei lá, e de repente você encontra com uma senhora muito bem trajada, muito bem vestida, e você começa a conversar, alguém te apresenta uma pessoa que você percebe que ela é tua irmã. Você percebe que ele é teu irmão pela conversa, pelas santas conversações, pelo comportamento, pelo olhar, pelo brilho nos olhos, pelo jeito de ser, pelos assuntos que fluem naquela conversa. E aí você percebe que aquela pessoa é sua irmã, é seu irmão em Cristo, que ela é da igreja do Senhor Jesus. Mas ela não é da mesma instituição religiosa, porque a sua igreja, a sua instituição religiosa, você está em uma e ela está em outra. Mas a igreja que vocês dois pertencem é muito maior do que a instituição religiosa de cada um de vocês. Você está entendendo isso? Nós estamos chegando no tempo de termos aqui, com os irmãos, conversas inteligentes, mesmo que elas sejam assim constrangedoras, sabe? E que deixe algum de nós perplexos até por ouvir algum certo assunto assim. E a gente, meu Deus, né? Como que é isso? Eu não estou entendendo, não estou entendendo. É porque às vezes foi enfiado na tua cabeça que a sua entidade religiosa é a única entidade religiosa que serve a Deus na face da terra. Mas na verdade nunca foi isso, nunca é isso. E nem pode ser, porque a igreja do Senhor Jesus não pode ter um CNPJ. Ela não pode ser uma organização religiosa administrada por mãos humanas. E aí, onde estaria as mãos do Espírito Santo e as mãos do Senhor Jesus e as mãos de Deus Pai? Onde estariam as mãos deles? Se existe mãos administrando a igreja do Senhor Jesus, ela está administrando corações, não prédios e patrimônio. Está muito difícil de entender o que eu estou dizendo aqui para os irmãos? Ela está administrando almas, ela está administrando salvação.
E as entidades religiosas estão Glória a administrando Jesus. construções, prédios, cimento, areia, bombeiro, prefeitura, documento, patrimônios da empresa que foi aberta para reunir pessoas para dar glória a Deus lá dentro, entendeu? Então não adianta a gente se apaixonar por isso, a gente tem que se apaixonar pela igreja que nós somos quando nós sentimos que aquela senhora que você encontrou pegando laranja lá no supermercado e começou a conversar com você, e você percebeu aquela comunhão gostosa com ela, sabe? E num tempo não muito distante, a gente falaria assim: nossa, coitada dessa mulher, olha, tão crente, tão bonito o jeito dela, que mulher bonita, que jeito bonito de falar das coisas de Deus, mas que pena que ela não está na igreja certa. Ela não está na minha igreja, porque a minha igreja é a certa e a dela não é, tadinha dela, sabe? Esse equívoco não existiu na cabeça daquela senhora, porque ela olhou para você, sentiu comunhão com você e não pensou isso de você. Ela viu que você é irmã dela, mas ela não te julgou desse jeito. Ah, que pena que ela não está aqui na minha. Dependendo da igreja que ela estivesse, talvez pensasse assim. Mas assim, hoje, o Senhor está destrinchando um assunto para nos dar liberdade, para a gente ter uma visão expandida, de olhar assim para aquele campo de trigo, assim, até a vista não alcançar mais e falar assim: nossa, que bom que existem obras de Deus na terra. Que bom que existem irmãos trabalhando com sinceridade, buscando servir a Deus com a melhor das intenções. Tem gente que não presta, aqui também tem. Tem gente que mente, aqui também tem. Tem gente que faz coisa errada, aqui também tem. Em todo lugar tem. Tem advogado que não presta, padre que não presta, pastor que não presta, ancião que não presta, cooperador que não presta, professor que não presta, bombeiro que não, policial que não presta, gente da autoridades que não presta. Tem de tudo quanto é lado. Religiosos que não valem nada. Só Deus para ter misericórdia de nós todos e entendermos essas coisas santas que o Senhor está trazendo para nós em santas conversações nesta noite. Vamos abrir nossa mente, vamos abrir o nosso coração e vamos dar para o Senhor aquilo que nós tivermos de melhor, porque nós nos reunimos para o bem, para sermos edificados. Esses cânticos que nós vamos cantar aqui agora Glória a são, Deus. são louvores para Deus, são louvores de adoração. Pensa que você está nesse momento sendo, como eu vi aqui escrito aqui os irmãos, e sendo igreja primitiva. Igreja do jeito que a igreja era. Sabe por que é interessante dizer isso, igreja primitiva? Porque a igreja primitiva não era uma placa que eles colocavam lá, igreja primitiva. Não. Eles eram primitivos porque eles foram os primeiros, mas eles não tinham placa, não tinham nome e não se institucionalizaram, porque eles entenderam que a igreja do Senhor na terra jamais poderia ter um CNPJ. Não teria sentido. Mas agora as autoridades, as nações, a gente não pode abrir uma porta em qualquer lugar da cidade. Em São Paulo, abrir alugar um salão lá e começar a reunir lá sem explicar para as autoridades o que nós estamos fazendo lá dentro. Era só isso para ser feito, porque na verdade a igreja está se encontrando. E nós estamos entrando nesse ciclo, para voltar lá no começo da conversa, nesse ciclo que todas estas coisas que houveram até hoje, que nós chamamos de sistema religioso, está chegando a hora, assim, de que eles estão sendo todos enfraquecidos. Diversas organizações religiosas grandes estão se esvaziando, pessoas estão saindo, estão indo embora, decepcionadas com o pastor, com o líder, com o apóstolo, nosso apóstolo, a nossa bispo, o nosso bispo, o nosso cooperador, nossa senhora. Está começando a acontecer, o nosso padre, está começando a acontecer isso. Decepção, mas aí as pessoas misturam decepcionar com a comunidade que ela estava regularizada pelo CNPJ, com a comunidade espiritual que ela deveria estar e até hoje não percebeu que deveria fazer parte da igreja invisível, sem nome, sem CNPJ do Senhor Jesus, que se encontra um pouquinho em cada lugar e está sofrendo com injustiças, com incompreensão, com a falta de pão, de verdade, com a falta do trigo, da boa palavra, da palavra pregada com honestidade, com revelação, com inspiração divina, com autorização do céu, o céu vindo visitar as nossas almas, estes estão sendo visitados em casa, em algum lugar onde eles vão chorar debaixo de uma árvore. Vocês já perceberam, não sei como que é aí onde vocês estão, eu não sei com quem eu estou falando hoje aqui, de que lugares vocês estão vindo aqui na reunião hoje. Eu sei que sempre tem nordestinos aqui, pessoal do norte, do nordeste, do sul, do Rio. Sempre tem algum lugar. A minha cidade é uma cidade razoavelmente plana. Nós não temos montanhas aqui. Nós temos algumas planícies baixinhas assim só, mas nós somos um lugar que não tem montanhas. Mas sempre em todas as cidades tem um lugar que o pessoal chama de monte. Você já foi? Eu estou orando no monte.
Eu não sei se você já percebeu o tanto de gente que vai orar no monte, sabe? E lá no monte, a igreja sem nome vai. A igreja sem nome, a igreja sem CNPJ se encontra lá, aquele monte de gente. Outro dia eu perguntei, veio aqui em casa jantar um amigo meu que é pastor de uma igreja. E ele vai no monte orar, ele com a esposa e com a filhinha dele. Falou, William, nós fomos orar lá no monte, ele estava meio friozinho, nós levamos uma coberta, uma colcha, e aí eu, a minha esposa e a minha filhinha, nós nos abraçamos assim, colocamos a colcha nas nossas costas e ficamos ali de joelhos orando, orando, orando. E a minha filha pegou no chão assim folhinhas que brilhavam. Ela mostrou, olha papai, olha, tá brilhando as folhas. Eu recebi esse casal, esse trio de anjos aqui na minha casa para jantar com a gente. De pessoas que foram no monte orar e viram um brilho nas casquinhas das folhas, nos pedacinhos de galhos, galinhos jogados no chão. E ali tinha gente falando em língua, com a Bíblia na mão, falando em língua, manifestando e andando para lá e para cá e orando em pé. Glória a Deus, aleluia, falando em línguas. E tinha gente da congregação cristã no Brasil de véu, sabe, de véu, irmãzinhas de véu, ajoelhadas debaixo de numa moita lá. Irmão, na verdade não é um monte, é um lugar meio alto que tem aqui na cidade, que não é uma montanha, mas ali vai a igreja invisível, a igreja sem nome, a igreja sem CNPJ, a igreja não institucional orar. Os irmãos perdoem eu estar fazendo essa abertura dessa reunião nessa noite, falando todas essas coisas, mas eu senti assim que isso é um assunto recorrente para o dia de hoje. Talvez alguns de vocês devem ter até conversado isso que eu estou conversando com vocês aqui. Em nome do Senhor Jesus, recebam isso com todo o amor. Não estou fazendo críticas a ninguém, a religião nenhuma, a entidade nenhuma, nem a congregação, nem para a Assembleia, nem para. Não é isso. É que chegamos no tempo da apostasia, da frieza, do, do, dos dias em que prédio bonito não vai valer nada. Galeria, som, banco de madeira, não sei do que, luz de LED, parede preta, guitarra, bateria, pandeiro, não vai valer nada, sabe? O que vai valer é a alminha daquela pessoa que é igreja do Senhor quando encontra com o outro que também é igreja do Senhor, quando encontra com o outro que também é igreja do Senhor e falam a mesma língua, porque são autênticos, genuínos, habitantes do céu, que já estão aqui na terra eleitos para isto e vão deixar muita gente graúda para trás. Muita gente que se acha isso, que se acha aquilo, que está assim, galgando lugares assim maravilhosos, que lidera milhares de pessoas e milhões de pessoas, que nem sonha que o Tiãozinho, que a Cidinha, que a Mariquinha, que a Francisquinha, que congregava lá na igreja dele, ela é e ele não. Ele é e ele não é. Ela vai e ele não vai. Eles vão e ele vai ficar. É aquela turma que o Senhor Jesus já profetizou para nós há 2000 anos atrás, que vai clamar dizendo para ele: Mas eu atendi culto no teu nome, batizei no teu nome, expulsei demônio no teu nome, curei até, cheguei a curar enfermo no teu nome, o paralítico andou, o cego enxergou, o mudo falou. Olha, irmão, essa palavra, a hora que eu escuto essa palavra, me dá uma dor, assim, um medo. Apartai-vos de mim, que não vos conheço. Nem sei quem é você. Ai, meu Deus. Escuta isso, irmãos. Isso não dá um frio na tua espinha também, isso não? Não te dá uma dor por dentro, não? Irmão Pio, você está escutando isso aí, irmão Pio? Você já pensou? Nós chegar lá e o Senhor falar isso para nós? Senhor da glória, guarda nós em nome do Senhor Jesus. Por isso estamos trabalhando debaixo de chicotada, trabalhando debaixo de calúnia, trabalhando debaixo de dedo apontado para a gente, reprovando o que nós estamos fazendo nessa semana. Eu ouvi, né, em algumas tribunas por aí, alguma tribuna por aí, falando que não era para a gente fazer isso que nós estamos fazendo aqui, esses cultos em casa, que tem muita gente que tem mau testemunho e fica fazendo culto em casa. Se tem, eu não sei porque não é da minha conta. Mas nós estamos guardando a palavra e nós estamos fazendo com o nosso testemunho que temos guardado em Cristo Jesus, o Salvador das nossas almas. Eu acho que a irmã Elinari não é uma mulher de mau testemunho, e nenhum de vocês que estão aqui nessa noite são pessoas de mau testemunho, e o mais fraquinho entre vocês sou eu, e eu tenho a minha esposa aqui para falar para vocês agora se eu sou de mau testemunho ou se eu sou de bom testemunho em nome do Senhor Jesus. Quem conta para a gente, para os outros quem nós somos, são os vizinhos, os que estão ao nosso redor, e nós estamos aqui de rosto limpo, dando glória a Deus, servindo o Senhor, e independente de qualquer coisa de qualquer estrutura nobre, poderosa e riquíssima que a gente precisava dela, e hoje talvez a gente não tenha mais. Mas o Senhor abriu para nós esta portona maravilhosa,